Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Papo Belle Mamãe. Uma série de lives incríveis que a gente faz no Belle Mamãe, dando assistência para você, mulher. Então eu já vou renomear a minha live enquanto vocês vão chegando, tá? Tô renomeando aqui, tá? Pronto, renomeada a live. Olá, Mila, tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde. Ju também. Ah, esse som é uma delícia, né? Vou aumentar, até baixei um pouquinho. Pra gente começar inspirada. Seja bem-vinda, Polly. Vou baixar só um pouquinho, porque às vezes o Instagram, ele derruba a gente quando a gente tá com música. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre plano de parto e pós-parto. Se você conhece alguma grávida, alguma gestante, alguma tentante, ou se você tá, fica na live e convida essa mulher por esse símbolo aqui embaixo. Essa setinha, esse aviãozinho, chama outras pessoas para essa live. Bom, se você não me conhece, eu sou Liana Matos, a criadora do Método Belle Mamãe. Aqui sou eu e a Sofia. Eu sou doula, educadora perinatal, mestra em antropologia pela Universidade Federal de Sergipe. Sou também formada em dança, criadora desse método lindo que leva tanto aconchego e amor para tantas mulheres. Oi, Joyce, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos abordar aqui no Papo Belle Mamãe, nesse quadro de lives, nessas séries, o assunto plano de parto e pós-parto. Eu teria uma convidada, a Gisele Cruz, que também é doula e também é professora credenciada comigo no Belle Mamãe. Mas vocês sabem que vida de doula, gente, é vida de assistência a quê? Ao parto. Nós damos assistência às mulheres. E as nossas lives sempre tem um pré-requisito para acontecer, que é o parto. Então, hoje às 10 da manhã, a Gi já me mandou mensagem, Li, é provável que hoje uma doulanda, né, uma parturiente entre em trabalho de parto. E aí quando foi agora na tarde, ela entrou em trabalho de parto. Então, como vocês sabem, a agenda das doulas é assim, a gente marca live, tudo certo. Mas se o bebê quer chegar e a mamãe tá pronta, a gente tem que estar lá dando assistência para essa mulher. Então a Gi não tá aqui comigo hoje, mas a gente vai falar sobre o assunto, porque é um assunto de extrema importância. E teremos uma nova data com a Gi, um outro tema, um outro assunto, para a gente não perder assunto. Porque assunto aqui não falta sobre o universo materno, sobre o parto, pós-parto, sobre a dança. Então a gente vai ter outro momento para falar sobre outro assunto com a Gi, tá bom? Com a Gisele Cruz. E hoje nós vamos logo começar com o nosso assunto. Então fala pra mim se você conhece o que é plano de parto, plano de pós-parto. E também se você tá me vendo e me ouvindo bem. Eu deixei a musiquinha de fundo, mas vamos ver se o Instagram não me derruba, porque já aconteceu. Não com essa música, né? Com outra música. Então fala pra mim, você que tá assistindo, você sabe o que é um plano de parto? Você tá gestante? Conta pra mim. Enquanto você vai falando, que eu sei que tem um delayzinho, eu estou aqui do meu lado com vários papéis, várias anotações, que é pra eu não esquecer nada de falar pra vocês, pra que a gente possa te auxiliar ao máximo que você necessitar aí no seu momento de escrever o seu plano de parto, seu plano de pós-parto, tá? Então escreve pra mim se você sabe o que é, se você tá gestante, de quantas semanas você tá. Vou esperar só um tiquinho. Então vamos lá. Gente, o que é o plano de parto? O plano de parto é nada mais é tudo, tá? Que um documento ou uma carta, um papel que você vai pegar e você vai escrever quais são os seus desejos para esse dia do parto. Quais são os seus desejos, qual é a sua vontade para aquele dia, para aquele evento tão especial na sua vida. O dia que você vai conhecer aquele pacotinho de amor que tá dentro do seu corpo. Então você vai colocar dentro desse plano, dentro desse papel, desejos, vontades do que você quer, do que você não quer. Só que a gente tem que atentar a uns detalhes.
nem todo plano de parto ele é obrigatório ser feito pela gestante, nem é obrigatório a equipe médica seguir tudo aquilo, porque podem acontecer algumas intercorrências durante o trabalho de parto. Para isso, você gestante, você mulher que pretende engravidar, você tem que entender sobre o trabalho de parto. Você tem que saber quais são as fases que compõem o trabalho de parto. Ponto 1. Ponto 2. Você tem que saber que pode ter intercorrências dentro desse processo do trabalho de parto. Quais são elas? E quais medidas podem ser tomadas para cada intercorrência. Ponto 3. Quais são as possíveis intervenções médicas que podem acontecer durante um trabalho de parto. Você, mulher, precisa estar munida de informação antes do seu dia do parto, para que você possa decidir. E a gente espera que a equipe leve para você a proposta de decisão quando for necessário. Que é preciso que você saiba para você poder tomar decisão, que muitas vezes naquele momento a gente está com tanta emoção, tanta carga e a gente se sente pressionado, né? Então você precisa estar preparada emocionalmente e também de informações de qualidade, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre essas informações, quais informações estão dentro do plano. Eu vou ler todinhas aqui, até escrevi para não esquecer, para você ter e você fazer o seu plano de parto, tá bom? Porque o nosso objetivo, gente, como doula, é fazer você entender qual é o escopo desse plano de parto. Qual é o objetivo desse plano de parto? Então vamos falar um pouco sobre o objetivo do plano de parto? Primeiro que você já sabe o que é. O que é? É um documento que não precisa ser legal, tipo, você não precisa ir registrar em cartório. Você pode escrever à mão, você pode digitar, você pode pegar um papel e escrever em formato de carta. Você pode escrever em formato de tópicos, tá? E qual o objetivo desse papel? Eu falei um deles aqui, que é colocar as suas vontades dentro desse papel. É você colocar informações importantes do que você pretende, caso aconteça alguma coisa, qual seria a sua decisão. É você ter decisões em conjunto. Você com seu esposo, sua esposa, você com seu parceiro, sua parceira. Tomar decisões prévias para que no dia o acompanhante também saiba como te auxiliar. Que muitas vezes, gente, a equipe médica não vai perguntar para você. Vai perguntar para o marido. É brincadeira? O parto é seu, a mulher faz o parto, mas às vezes eles vão pedir para o marido. E aí a gente entra em outras questões, de questões machistas, enfim. E nesse processo, é preciso que o acompanhante, a acompanhante, quem está te acompanhando, né? Geralmente é o pai da criança, que ele saiba tudo que está dentro do seu plano de parto. Que ele saiba e entenda e participe de toda a parte de educação perinatal que essa mulher fez, tá? Terceiro ponto, né? A mulher precisa saber as fases, como eu falei, as fases do trabalho de parto, qual tipo de parto que ela quer ter, onde ela quer ter, a estrutura que ela quer ter ali e ver as viabilidades do local que ela vai ter, né? Ela precisa, o objetivo do plano de parto é fazer com que ela entenda quais são as situações e que ela compreenda todas as possíveis intercorrências e intervenções nesse período. E tudo que a gestante pode evitar se ela tiver conhecimento, tá? Então o objetivo do plano de parto, ele é dar um protagonismo para a mulher na hora em que ela pode estar muito vulnerável, por descargas emocionais, hormonais, né? Por, às vezes, um trabalho de parto longo e aí ela não sabe como decidir. Então, se munir de informação de um plano de parto é fundamental. Envolver o seu parceiro, a sua parceira, a acompanhante que está com você, o acompanhante, nesse processo de confecção do plano de parto é muito importante. Porque na hora da tomada de decisão, às vezes você vai estar sem força, sem fôlego. E aí você precisa entender como que é todo esse processo. Então, vamos lá? Pegando papel e caneta na mão, como que eu escrevo, então, um plano de parto? Eu pego lá, literalmente, papel e caneta na mão. E aí eu vou colocar assim, todos os meus desejos. Mas optem por palavras que tragam mais negociação, sabe? Por exemplo, eu gostaria, né? Se tiver que decidir por isso, eu pretendo isso. Se possível, isso. Então, é importante que você lembre que é uma negociação também, né?
Para que isso aconteça, vou dar uma sugestão que eu acho que é mágica. Tenha a sua doula. A doula, gente, ela vai te munir dessas informações. Liana, quais são essas informações que eu preciso saber? Vamos entrar nesse ponto agora, tá? Mas quais são essas informações que eu preciso saber para colocar nesse plano de parto de forma consciente, para eu me resguardar de várias coisas? Então, você tendo a sua doula, se você não tiver a doula, mas existem os grupos de gestantes, existem os grupos nas UBS de gestantes que vão te dar educação perinatal, que é aquela educação que vai falar tudo sobre a gravidez e o momento do parto e do pós-parto, sobre a amamentação, sobre tudo, sobre cesárea, parto normal, enfim. E a doula, ela pode ser essa assistente, ela é uma assistente emocional, né, que vai assistir essa mulher, então ela vai te assistir também, vai te dar essa assistência, só que quem faz o plano de parto é a mulher. A doula, ela vai te explicar todo esse conteúdo que eu tô falando aqui agora. E aí você vai decidir o que você quer e o que você não quer, o que você quer que evite nesse dia, tá bom? Então vamos lá, sugestões de pautas, de temas que você pode colocar. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui e eu vou lendo alguns materiais pra você. Então primeiro coloque seus dados pessoais, né? O seu nome, a sua idade, a idade do bebê, a data provável do parto, né? Pode botar a DUM também, que é a data da última menstruação. Tem algumas siglas que é muito importante que a gente saiba, não só a doula, mas a gestante saiba. Então eu vou ler algumas delas também, tá? DUM, que é a data da última menstruação, a DPP, que é a data provável do parto. Você, se quiser colocar, já coloca dentro desse seu documento, tá? No segundo momento, é importante que você coloque quem vai acompanhar o seu parto. Então, coloca os dados desse acompanhante. Coloca os dados da sua equipe médica. Tenha tudo nesse documento. Então, quem é o médico que vai fazer, se você tem enfermeira obstetra, quem é se tem algum pediatra, quem é a sua equipe. Coloca a sua equipe, tá? Qual é o hospital que você deseja ter, né? O hospital que você já fez aquela visita. Enfim, é importante você colocar, né? E quem é o seu acompanhante? Quem que você vai ter acompanhando naquele dia? A gente sabe que por lei é obrigatório ter, né? A mulher tem esse direito de ter o acompanhante, mesmo no momento de pandemia, tá? Eu sei que em alguns hospitais não estão liberando a doula por conta da pandemia, mas a gestante tem o direito de estar com seu acompanhante. Então, coloca lá quem é garantido pela Lei Federal 11.108. Então é muito importante. E também coloca o nome da sua doula. E pelo que eu sei também, enquanto doula, é preciso você ter cadastro doula. Então as doulas já sabem disso, né? Precisa ter o cadastro na unidade que essa mulher quer ter. Então, pensando aqui em você, mamãe, né? Você precisa colocar tudo que você tem de desejo. Então eu vou colocar algumas coisas muito importantes agora, ó. Deixa eu só subir aqui. Vamos lá, sugestão de assuntos, eu vou colocar aqui e já vou ler com vocês. Que você quer a presença contínua do seu acompanhante. Outro tópico, que você pode não aceitar o uso da ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio, né, digamos assim, que acelera as contrações do parto. Então, é uma intervenção. Então, se você não quer um parto com nenhum tipo de intervenção, você tem que deixar isso claro. E durante a gestação, ir trabalhando isso, conversando com a sua doula, conversando com o seu médico, você já vai vendo se o médico também está alinhado com o que você quer. Há tempo de você mudar ou não, né? Que você quer ter liberdade de movimento. Por exemplo, vou tentar falar e tentar dar como exemplos, tá? Tem alguns lugares, e a gente sabe pelos estudos, que a posição de parir é somente se for deitada. Tem médicos que não aceitam que a mulher fique de 4 apoios, que ela fique acocorada. E às vezes não é a posição mais confortável para aquela mulher. E a gente sabe que não é, né? Não é uma posição confortável, porque nem a gravidade está ajudando. Então, de cócoras, de 4 apoios, de 3. Então, colocar que você quer ter essa liberdade de posição, liberdade de movimentar, de se levantar quando você tem necessidade, de dar aquela caminhada, de dançar durante aquele momento. É importante você registrar no seu plano de parto também, tá? Um próximo ponto, ingestão de alimentos. Gente, o que acontece? Eu vou tentar ser bem delicada aqui para não parecer agressivo, tá? Então, assim, algumas condutas, digamos assim, de alguns profissionais, eles dizem que não é permitido a mulher fazer consumo de alimentos sólidos
durante esse processo. Então imagina, você tá lá, horas de trabalho de parto, horas cansativo, exausto, e você não pode se alimentar, então você vai ficando o quê? Fraca. Mas o que muitas pessoas relatam é que esse distanciamento de você ingerir comidas, de você ficar muito tempo sem ingestão, propicia o quê? Você tá com o seu corpo preparado para uma cirurgia, que é o que a gente faz. Quando a gente precisa fazer uma cirurgia, a gente não tem um jejum aí prolongado de não sei quantas horas. Porque se for necessário uma cesárea, você já estaria como num jejum, certo? Então, colocar no seu plano de parto que você tem desejo, sim, de se alimentar. O que nós doulas fazemos com muito amor é sempre levar algumas coisinhas, porque às vezes isso não vai ser negociável, gente. Depende muito da equipe médica, da unidade de saúde que você tá. Depende muito. Então, assim, nós doulas sempre damos um jeitinho e sempre orientamos as mulheres sobre todos esses processos, para que ela esteja ciente. Porque a ideia do plano de parto, gente, é dar protagonismo para essa mulher. Ela precisa entender que o parto é dela. E ela sabe disso. Mas, às vezes, na emoção, hormônios, a flor da pele, é uma potência, assim, que nos anula. Então, ter esse plano de parto escrito e ter ele feito junto com o seu acompanhante, junto com a sua doula, vai te munir de informação para evitar muitas intervenções desnecessárias, como no caso essa do jejum, tá? Eu já vi muitos casos, gente, de equipe, infelizmente, que não permite que a mulher se alimente, tá? Então, você informar para a mulher que isso pode acontecer, ela vai criar mecanismos e estratégias para poder buscar o evento, que é o parto, da forma que ela deseja, tá bom? Você pode falar nesse plano de parto sobre receber toques ou não. A gente sabe que não é necessário fazer o exame de toque, né, nesse processo do trabalho de parto. Então, frequentemente, né, principalmente por profissionais diferentes. Então, você pode dizer que você não quer, mas dizer de uma outra forma e não simplesmente dizer não quero, não tá, né? Pretendemos, gostaríamos, se possível, sempre utilizando termos assim que fica mais negociável, né? Como eu tô falando pra vocês. O rompimento da bolsa sem o consentimento, porque tudo isso que você coloca no plano, a equipe, ela vai ler e ela vai dizer assim, poxa, essa mulher, ela entende do trabalho de parto. Então, se eu fizer qualquer coisa aqui que seja considerado uma intervenção e ela diz que não queria intervenção, eu preciso consultá-la antes. Porque a gente sabe também que existem equipes maravilhosas que querem o bem daquele binômio mulher-bebê. Então, é uma conversa. E a mulher e o acompanhante estando alinhados de acordo com esse plano de parto vai ajudar muito para que ela fique mais tranquila e que o protagonismo seja dela. Oi, Ju, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Ná, oi, Thalita, oi, Thay, oi, Polly. Sejam bem-vindas. Outra coisa, né? Você pode pedir relacionados ao ambiente, uma luz mais baixa, uma música tal, se for possível, uma playlist. Mas a gente sabe que vai depender muito do hospital que você vai ter. Por exemplo, você tem hospitais, como eu já vi casos, que não tem mecanismo para ter música, som. Outros, o parto não tem uma sala privativa. Mas você pode ir adequando aquele ambiente. Pesquisa antes, organiza antes, né? Junto que dá certo. Você pode também colocar algumas intercorrências que você não quer e que já é uma prática que deveria estar em desuso, mas ainda muito utilizada, como episiotomia. Você sabe o que é episiotomia? Fala pra mim aqui. Eu já ia dizer o que é, mas eu vou esperar você falar. Então, vou dizer algumas coisas enquanto vocês me respondem se vocês sabem o que é episiotomia, né? Então, você pode colocar que, se precisar, que não é necessário, a gente sabe que não é preciso, é um corte desnecessário. A episiotomia, a manobra de Christelet, que não deveria ser feita mais, porque já foi abolida e alguns enfermeiros e médicos, infelizmente, ainda praticam. O enema e a tricotomia. Vocês sabem o que é cada coisinha desses? Vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é? E não sabem? Então, vamos lá. Episiotomia. A episiotomia é um corte feito... Eu vou colocar aspas bem grande aqui, tá, gente? Mas muito, muito grande aspas para ajudar no plano de parto. Aspas, porque não ajuda, gente. Vamos pensar assim, que o parto via vaginal, vamos imaginar, tentar fazer com o dedinho.
Assim. Pronto, vamos imaginar a vagina aqui. Ó. Naturalmente, fisiologicamente, nosso corpo é preparado para o bebê nascer, para ela ter a passagem. Todas temos passagem, tá? Ah, o bebê é grande, o bebê é pequeno. Você é muito pequena para ter um neném. São crenças, tá? Então, assim, pode, durante um trabalho de parto, acontecer uma laceração. Que é isso? O rompimento da fibra muscular. Quando essa fibra é rompida, eu não tô com os meus artifícios aqui, na próxima live eu trago. Quando essa fibra ela é rompida de forma natural, porque foi um trabalho de parto natural, é comum dessa laceração, ela ser rompida, desse corte natural, digamos assim, acontecer no mesmo, vamos pensar as fibras assim, e aí ele rompe no mesmo sentido da fibra. A episiotomia é o quê? É um corte que o médico faz para ajudar, entre aspas, mas não ajuda, eu refriso mais uma vez, a passagem do bebê. E aí o que ele vem? Ele corta ou contrário à fibra, aqui, pá, ou em direção ao ânus, pá. Imaginou? Então esses cortes são contrários à fibra. O que acontece? A cicatrização é mais demorada, o tecido vai ficando mais rígido, é totalmente contrário a uma laceração natural, em que ele vai ser mais maleável, no sentido da fibra muscular, e mais rápido, porque é fisiológico, tá? Então, quando você, mulher, está munida dessa informação, de que você sabe o que é uma episiotomia, de que você sabe que aquilo não é necessário, e você também deixa o seu acompanhante, eu já vi casos do acompanhante dizer, ela não quer que corte, do médico já ir com o bisturizinho e ele dizer, não, a minha esposa falou que não quer que corte. E o bebê nasceu naturalmente, sem nenhum tipo de laceração natural, sem nenhum tipo de corte, de episiotomia. Então é importante que você esteja munida dessas informações. E o seu acompanhante também, porque às vezes você vai estar muito vulnerável, porque é uma carga de energia, de emoções. Então você está munida de o que é cada procedimento, o movimento de cada pessoa daquela sala, que você tem que ser a protagonista daquilo, do parto, da sua vida, do nascimento do seu bebê, tá? Um ponto foi a episiotomia. O próximo, a manobra de Christelet. Vocês já ouviram falar sobre isso? Fala pra mim se vocês já ouviram. É aquela pressão que às vezes é feita pelos enfermeiros, acima da barriga, no ventre, para empurrar a criança. Já vimos relatos na literatura de casos de machucar o bebê, de quebrar ossinhos, né? Então não é uma prática utilizável, não é uma prática aconselhada, porém ainda é utilizada. Inclusive eu tenho amigas que se tornaram doulas depois disso, depois que souberam que tinha sofrido uma violência obstétrica, tá bom? Então não é aconselhado esse tipo de manobra. Vocês sabem o que é enema? Se não sabe, é bom procurar se tá gravidinha. E a tricotomia? Sabe o que é? Se não sabe também. Vou deixar esses dois no ar, mas vou falar só o que é, mas não vou explicar muito, tá? O enema é a lavagem intestinal. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a questão do alimento no corpo, né? E a tricotomia é a raspagem dos pelos. Então, procura um pouquinho mais sobre isso, se você tá fazendo seu plano de parto. E é importante, né, que você leia mais sobre isso, para você colocar todas as suas necessidades, tá bom? Agora eu vou falar algumas siglas que são muito importantes, que são necessárias para que você saiba. Porque às vezes você tá lá e aí você não ouviu uma sigla, mas você sabe o que é, tá? Então, por exemplo, a DPP é a data provável do parto. A DUM, The Way, é a data da última menstruação, tá? VBAC é um parto natural, normal, após cesárea, tá? O PD, parto domiciliar, eu vou ler aqui em ordem para eu não esquecer de algumas, tá bom? Vou fazer na sequência. LD, livre demanda, e aqui entra sobre questão de logo após o nascimento. O bebê nasceu, você também pode colocar isso no seu parto. Você pode botar que gostaria muito de vivenciar a hora de ouro. O que é a Golden Hour? A Golden Hour, a hora de ouro chamada, é aquela hora logo após o nascimento do neném, antes do clampeamento do cordão umbilical, do corte do cordão umbilical,
de você amamentar o seu neném, de você fazer o pele a pele. Esse é a Golden Hour. É o primeiro momento que o bebê nasceu, pá, vem pro seu colo. Esse deveria ser o momento ideal. Inclusive em cesáreas, porque durante a cesárea tem todo um tempo de costurar todas as 7 camadas da pele, né? Então, durante esse tempo, o bebê poderia estar muito bem no seu colo, mas às vezes eles levam para fazer tantos procedimentos que também a gente pode ser tema de outra live sobre... A gente fala, alguns consideram como violência neonatal, algumas lavagens no nariz, algumas coisinhas que não são necessárias também, tá? Então, você pode colocar o seu desejo da amamentação e também do seu pós-parto, né? Que você quer aguardar, por exemplo, a expulsão normal, natural da placenta sem ter uma puxada. Você não quer receber uma sedação pós-parto. Eu tô lendo algumas coisas para não esquecer de falar para vocês, tá? Liberação para o quarto, enfim, se caso seja uma cesárea, se é possível ter o pele a pele logo após o parto. Então você pode colocar todos os seus desejos. E conversando isso com o seu médico antes, se for ele que for fazer o seu parto, você já vai ver se ele vai dizer, olha, isso aqui não dá, episiotomia é preciso fazer. E a gente sabe que não é preciso. E se você tiver informação, você vai saber conversar com ele. Ou até, como eu já vi muitas parturientes fazer o quê? Trocar de médico, tá? Outras siglas, IG, siglas, idade gestacional, DNV, declaração de nascido vivo, o PIG, né, que é o pequeno para a idade gestacional, ou GIG, o grande para a idade gestacional, ILA, que é o índice de líquido amniótico, a Cristelé, que é a famosa pressão aqui, ó, na parte superior do último. Gente, é surreal essa me dá até assim. O enema, que a gente falou há pouco, né, a lavagem do intestino, e a tricotomia. Por que é importante você saber disso? Porque às vezes lá na hora do parto surge isso, você colocou no plano de parto, a equipe leu, mas foi preciso fazer. Mas ele tem que, pelo menos, mesmo que seja algo desse seja necessário fazer, porque aconteceu alguma coisa, mesmo sendo necessário fazer, ele precisa te informar antes de fazer, tá? Mesmo porque o que a equipe médica quer é garantir vida, qualidade de vida para o binômio, mãe e bebê. Então pode ter algumas intercorrências, como eu falei no início do nosso papo, que precise de algum tipo de intervenção naquele momento. E se você sabe quais são essas possíveis intervenções e que você não quer, ele tem que te informar. Você tem que estabelecer esse comunicado. Gente, o nosso papo de hoje é um papo para que a gente possa trazer informação de qualidade para a mulher. Para que a gente possa explorar um pouco mais esse assunto durante esse mês materno. Aqui no Belle Mamãe a gente fala o ano todo sobre o universo materno e da dança. E nas aulas do Belle Mamãe, gente, a gente aborda esses assuntos, você sabia? A gente, no primeiro momento, quando a gente faz uma aula no Belle Mamãe, é o momento da acolhida. Então a gente sente em círculo, a gente pergunta como a gente está hoje. E se for uma aula de gestante, a gente sempre pergunta como ela tá. E a gente também faz as rodas para trazer esse tipo de informação. O que é plano de parto, o que é plano de pós-parto, como fazer. A gente dá modelos prontinhos no Word para só fazer. Inclusive, se vocês quiserem, fala para mim aqui que eu deixo o modelo pronto para download para vocês, tá? Então, nas aulas do Belle Mamãe, a gente une dança junto com essas informações. É um momento a mais de socialização para essa mulher. Tudo isso que vocês me viram falar hoje, eu sempre gosto de dar referências bibliográficas, porque tudo no Belle Mamãe eu sempre falo pra vocês, é pautado na ciência. Então eu vou ler aqui do meu lado a referência bibliográfica, tá? Assistência ao parto normal, um guia prático da Organização Mundial de Saúde. Gente, isso é público, vocês podem, Google, baixar pra vocês, tá? E tem um outro, esse é de 2000, tem um outro que é um livro, Parto Normal ou Cesáreo, que toda gestante, que todas as mulheres precisam saber, da Ana Cris Duarte e Simone Grillo Diniz, da Unesp. Ele também é um livro que você consegue comprar. E às vezes, gente, você vai dizer assim, gente, o livro é caro. Gente, ó, tem na estante virtual, vocês conseguem comprar usado. É super válido, vale muito a pena, tá bom? Então, tudo que eu falei pra vocês hoje aqui foi baseado na pesquisa desses 2 materiais e mais a experiência como doula. Eu sou formada, tô até que minha carteirinha chegou essa semana.
pelo Instituto Transforma Doula. Não sei se vocês conhecem, ó. Quem quiser ver aqui o meu cadastro universal de doulas, só apontar o celular pro QR Code, tá? Então, sou doula de formação, educadora perinatal, e uma das partes que eu mais amo é da educação perinatal. Tentei trazer para vocês aqui de uma forma bem simplificada, com menos termos técnicos possíveis, para ficar mais próximo ainda de vocês. Porque é assim que a gente faz no Bela Mamãe, essa conexão entre dança, o universo materno, o universo infantil. É um cuidado, né, que a gente faz. Vem dançar com quem você mais ama. Porque quando a gente dança, a gente libera hormônios da felicidade, como eu sempre falo pra vocês aqui. Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, naturalmente. Quando a gente faz uma meditação, quando a gente se movimenta. Então, nesse mês de maio, eu quero te fazer um convite agora no final dessa live. No dia 12 de maio, às 20 horas, vai acontecer um evento chamado Conexão Bela Mamãe. Se você quer conhecer um pouquinho sobre o Bela Mamãe, se você quer garantir bônus incríveis, falar sobre dança na gestação, parto e puerpério, num evento único, totalmente online e exclusivo, no link que tá na bio, você faz a sua inscrição e você vai receber tudo certinho no seu e-mail, tá? E eu te espero no dia 12 para esse evento incrível. Até lá, nós teremos lives todos os dias aqui, no horário das 16 horas. Quando não for live, que a minha convidada não conseguir, a gente vai ter um videozinho gravado aqui. Próximo encontro, amanhã a gente vai ter aula do Bela Mamãe para você dançar, se deliciar. Na quinta-feira a gente tem uma live com uma doula e professora do Bela Mamãe, a Cecília. A Cecília, ela vai falar junto comigo sobre movimentos que auxiliam no trabalho de parto e no pós-parto, em relação a diástase, por exemplo, tá? E aí segue, até o dia 12. Dia 12 a gente tem um encontro marcadíssimo aqui. Eu te espero. Gente, quero muito agradecer a todos e todas, a todos que estiveram aqui hoje, nesse bate-papo. Eu quase entro no celular, né, que eu fico aqui no finalzinho, que estiveram aqui comigo. É muito, muito, muito emocionante pra mim abrir essas lives e trazer esses conteúdos tão especiais, tá bom? Fiquem bem. Espero que a gente se encontre amanhã na próxima live e também no dia 12, tá bom? Um cheiro! Ah, último detalhe, se você quiser ler um pouquinho mais sobre dança e gravidez, esse é o meu livro, foi o trabalho de conclusão de curso em dança na Escola de Artes em São Paulo, que fala sobre o dançar na gravidez. Vem comigo? Cheiro, amores! Até amanhã! Tchau, tchau!